Boa noite. Boa noite. O presidente da Petrobras diz que aumento da gasolina não se anuncia, se pratica. Polícia prende quadrilhas que roubavam e desmanchavam caminhões em São Paulo. Justiça determina a prisão imediata de Gil Rugai. Chuva interrompe sequência de quedas no nível do sistema Cantareira. Condenado no mensalão petista, José Dirceu vai cumprir o restante da pena em casa. Aécio Neves volta ao Senado e promete ser o principal líder da oposição no país. Operação da Polícia Civil no ABC Paulista prende 3 quadrilhas que agiam juntas em roubos e desmanches de caminhões em São Paulo e no Paraná. As peças e os veículos eram vendidos para empresas de todo o país. A organização criminosa chegava a movimentar até 15 milhões de reais por mês. Em 5 meses de investigação, a Polícia Civil identificou 50 suspeitos. Eles fariam parte do bando especializado em roubos de carretas. Os veículos roubados eram desmontados e as peças vendidas para empresas que faziam manutenção em caminhões. De acordo com o delegado responsável pela operação, os criminosos movimentavam até 15 milhões de reais por mês. 34 pessoas, entre elas 7 mulheres, foram presas nesta terça-feira. Magno dos Santos, acusado de ser o líder do grupo, está foragido. Ele tem 2 nomes. Ele tem o nome dele de batismo, em que ele tem passagem criminal. Além disso, ele tem um outro nome clandestino que ele utiliza. Nesses 2 nomes, ele tem RG, CPF e declara imposto de renda mensalmente. Ele é o líder absoluto da quadrilha, tem todos os receptadores na mão. Além dele ser o líder absoluto da quadrilha, ele ainda tem ele desce até a ponta da linha para ir para a pista, junto com os ladrões dele, desligar rastreador de caminhão e coordenar toda a atividade. 300 policiais civis participaram da operação Não Pare na Pista, que recuperou também veículos e até uma empilhadeira, que era usada em um dos desmanches. Eram 3 quadrilhas que agiam nas estradas de São Paulo e também do Paraná. Segundo a polícia, eles roubavam por semana 4 caminhões de grande porte que estavam parados no acostamento. Até confirmarem que o veículo não tinha rastreador, eles mantinham os motoristas como reféns em cativeiros. Nesta gravação telefônica, um dos bandidos fala com o motorista sequestrado. Esse caminhão tem quanto rastreador? Não, só localizador. Ah, suave. Deixa eu falar pro senhor. O senhor tem dinheiro? Eu tenho, um pouquinho. Tá bom, então. E pode ficar tranquilo, então, que o menino vai ficar com o fio aí só um pouquinho aí, tá bom? Ok, então. O delegado espera que agora os roubos de caminhões caiam em até 70% na região. Cada carreta, no valor de cerca de R$500 mil, depois de cortada, rende até R$25 mil para os criminosos. As cargas também eram vendidas. Amanhã a operação vai continuar. Os trabalhos não foram encerrados. A organização criminosa, comandada pelo Magnum, tinha uma agenda de receptadores de cargas de pneus, tecidos, combustíveis, que todos vão ser investigados também. O Ministério Público Federal denuncia a facção criminosa PCC por ligação com o grupo mafioso italiano 'Ndrangheta. Segundo o Ministério Público Federal, a conexão entre os 2 grupos começou a ser descoberta a partir da Operação Oversea, deflagrada no fim de março pela Polícia Federal. Na ocasião, 3 pessoas foram presas em flagrante, transportando 56 quilos de cocaína da Bolívia. A droga seria levada para a Europa. Com o grupo também foram apreendidos 230 mil euros. De acordo com os procuradores, o grupo era formado por mais de 50 pessoas. O esquema funcionava da seguinte forma: a droga passava pelo Porto de Santos e seguia para Espanha, Holanda e Itália. A base da ação, segundo a Procuradoria, seria a região de Calábria, que fica na Península Italiana. Para efetuar os pagamentos, a quadrilha usava uma empresa de fachada com sede no Uruguai. Segundo o Ministério Público, os criminosos participaram de pelo menos 21 operações de exportação de cocaína nos últimos anos. Com carro, o motorista tenta invadir o Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, e faz uma mulher refém. Segundo os negociadores da polícia, o criminoso não deixou claro qual era o objetivo do sequestro. O motorista Robson Martins da Silva ameaçou com uma faca a funcionária do Tribunal de Justiça, Jurema Assunção.
Depois de 1 hora de negociação, a Polícia Militar conseguiu render o sequestrador usando uma arma de choque e balas de borracha. A refém não ficou ferida. Justiça nega pedido de anulação de júri e determina prisão imediata de Gil Rugai. Ele foi condenado a 33 anos de detenção pelo assassinato do pai e da madrasta. O crime aconteceu em 2004. O Rugai foi condenado em júri popular no ano passado por duplo homicídio qualificado por motivo torpe. Na época, o estudante saiu do fórum sem ser preso, porque já respondia ao processo em liberdade. A defesa de Gil pediu pela anulação do júri, alegando que houve erros durante o processo. Rugai nega que tenha atirado no pai e na madrasta dentro da residência deles, no bairro de Perdizes. Porém, a acusação diz que Gil cometeu o crime porque havia sido descoberto desviando dinheiro da empresa do pai. O governador Geraldo Alckmin determina a abertura de processo administrativo para apurar se houve irregularidade em viagem de policiais aos Estados Unidos, bancada pela Motorola. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, a multinacional patrocinou ao menos parte da viagem da cúpula da PM à Flórida na semana passada. Um delegado da Polícia Civil também participou da comitiva que esteve numa feira de segurança em Orlando, a convite da empresa. O Ministério Público avalia que, em tese, o convite não poderia ser aceito porque partiu de empresa que tem interesses e mantém negócios com a polícia. A Motorola é responsável pelo sistema de radiocomunicação das polícias Civil e Militar de São Paulo. Para Alckmin, viagens de servidores a trabalho ou estudo devem ser pagas pelo governo. De acordo com a reportagem da Folha, a Motorola não quis informar quais despesas bancou, quanto gastou e nem a lista de policiais que viajaram. Polícia cumpre ordem judicial de reintegração de posse em terreno invadido na Zona Leste. 400 pessoas deixaram a área. 130 policiais militares participaram da operação. A entrada do terreno, que fica na região da Avenida Jacupêssego, na Zona Leste, foi fechada para que o comando da PM negociasse a desocupação determinada por ordem judicial. Por volta das 7 horas da manhã, antes mesmo do acesso ser liberado para a imprensa, os primeiros moradores começaram a deixar o local. Não é nosso, né? A gente está chegando aqui no local do terreno, está chovendo neste momento e além dos muitos barracos de madeira, também há muitas casas de alvenaria. E para esses moradores não resta outra alternativa a não ser tentar salvar o que restou das casas. O terreno, que pertence a uma empresa, começou a ser invadido há 5 anos. De lá para cá, 150 famílias, totalizando quase 400 pessoas, fixaram residência aqui. Dezenas de caminhões de mudança auxiliaram na remoção dos móveis. A maioria alega que não sabia que o terreno era particular. Era cheio de carro velho, abandonado, cheio de entulho, e nós vimos invadir uma área. Como não houve resistência, a polícia não precisou agir e apenas acompanhou a desocupação. Não houve incidentes e nem confrontos. Eles estavam todos cientes que ia haver a reintegração. Hoje chegamos aqui cedo, teve um pouquinho de resistência, mas foi conversado, diálogo, tudo. E foi tudo pacífico. Jéssica está desempregada. Além de trabalho, diz que vai ter que procurar um local para morar. Só retirei o básico, geladeira, fogão. O restante não tem para onde levar. Dona Maria é mais otimista. A empregada doméstica conta que nunca teve residência fixa e que já está acostumada a ser despejada. A esperança dela parece ser a de muitos por aqui. A gente achou que era nosso. A gente veio para... Quem vem assim, vem ou para ganhar ou para perder, né? E já tem para onde ir, não? O conhecido nosso cedeu uma parte para nós, para mim pôr minhas coisas, até achar outro lugar. Aí eu vou alugar uma casa para mim. Fica difícil, apertado, mas nós vamos embora. Não vale não, se tiver... A seguir, chuva barra queda no nível do sistema Cantareira. Greve de ônibus em São Paulo. Motoristas prometem cruzar os braços amanhã em protesto contra a violência. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que no último ano o número de mortes por dengue diminuiu 41%. Apesar disso, 117 municípios brasileiros ainda correm risco de epidemia da doença. Ao todo, são 533 cidades brasileiras em situação de alerta para a dengue. Entre elas, 10 capitais: Porto Alegre, Vitória, Cuiabá, Maceió, Natal, Recife, São Luís, Aracaju, Belém e Porto Velho. O mosquito Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya, que apresenta sintomas parecidos com os da dengue. Até o dia 25 de outubro, 824 casos da doença tinham sido registrados pelo governo brasileiro, a maioria no Amapá e na Bahia. Chuva forte que atingiu São Paulo interrompe sequência de quedas no nível do sistema Cantareira. Com a chuva, o nível dos reservatórios se manteve em 11,9%, o mesmo de segunda, de acordo com a medição da Sabesp. Esse percentual já conta com a segunda reserva do chamado volume morto, que ainda não está sendo utilizado. Apesar da forte chuva, faz 202 dias que não há acréscimo no volume do sistema Cantareira. A última vez que isso aconteceu foi em abril. E a chuva não chegou com a mesma intensidade na região das represas do sistema Alto Tietê, que teve nova queda. O nível dos reservatórios foi de 8,8% para 8,7%. No sistema Guarapiranga, a chuva sequer chegou e o nível da represa caiu, indo de 38,4% para 37,9%. A passagem de uma frente fria pelo litoral vai aumentar a possibilidade de chuva volumosa aqui no estado de São Paulo. E segundo os meteorologistas, deve chover forte novamente no sistema Cantareira. Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão. Instabilidades associadas a uma frente fria provocam chuva em todas as áreas paulistas amanhã. O calor diminui e chove várias vezes ao longo do dia, desde o sul até o nordeste do estado. Há risco de temporal, inclusive, sobre o sistema Cantareira. No centro-oeste, máxima de 34 graus em Araçatuba. No norte paulista, a chuva só deve chegar à tarde, máxima de 32 em Barretos. E no litoral, temperatura amena, com máxima de 25 graus. Amanhã na capital chove o dia todo e a máxima não deve passar dos 23. E a quinta e a sexta-feira terão pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima sobe para os 28 e os 31 graus. Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, responsabiliza a Sabesp pela redução do abastecimento de água nos últimos dias. Segundo o governo do município, a companhia voltou a reduzir a vazão da água na região. Desde março, os moradores estão economizando água. O rodízio começou em 6 bairros e agora atinge toda a cidade. 2 tonéis para guardar água, um no andar de cima e o outro na parte de baixo da casa. Água para mim limpar a casa, né? E lavar a louça e jogar no banheiro. A caixa fica para a gente cozinhar e tomar um banho, né? Rapidinho. Vera mora em Guarulhos, uma das pelo menos 25 cidades do estado que adotaram oficialmente o racionamento. Um dia tem água, no outro não. O rodízio começou em 6 bairros e agora atinge a cidade inteira, mais de 1 milhão de pessoas. A rotina de economia mudou os hábitos. Lavar roupa só uma vez na semana e com o cuidado de aproveitar a água da máquina para limpar o quintal. A faxina no banheiro também ficou mais enxuta. Em vez de eu jogar água, eu pego um balde, coloco os produtos, depois eu passo um álcool perfumado, aí o banheiro fica cheiroso, com pouca água. Na lanchonete, para limpar o chão, só pano molhado. Antes a gente jogava, era com a mangueira mesmo. Lavando? Lavando mesmo, porque se não usasse a mangueira. Mas hoje em dia você tem que ir descobrindo outras formas de limpar, sem ter que gastar muito, né? Tem que economizar. O rodízio começou em março, logo depois que a Sabesp reduziu a quantidade de água fornecida ao município. Nos últimos dias, segundo a empresa de abastecimento de Guarulhos, a Sabesp voltou a diminuir a vazão. O problema é que faz isso sem avisar a prefeitura. Precisa avisar bem antes, tipo, sei lá, 1 mês, 2 meses, para que a gente possa fazer a readequação do sistema. Eu não consigo reverter o sistema da noite para o dia. Então a população guarulhense é afetada e drasticamente, ficando a chegar a quase 3 dias sem água.
Para a Vera receber informações claras sobre quando e quanto tempo vai ficar sem água tem sido fundamental. É importante, porque a gente vê se pega desprevenida e avisando a gente previne, né? Já enche os baldes, os tambor, né? E não avisar fica difícil, né? Embora a Sabesp informe que já resolveu o problema no sistema que fornece água na região visitada pela reportagem, segundo moradores e a Prefeitura, o abastecimento ainda não foi normalizado. A Prefeitura inaugura a primeira ciclovia sobre ponte em São Paulo. A pista exclusiva para bicicletas funcionará na Ponte da Casa Verde, na Zona Norte. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meireles. Pontes e viadutos da capital são importantes elos de conexão para os que se locomovem em veículos a motor. No entanto, devido à forma como foram projetadas, essas mesmas infraestruturas são inacessíveis e perigosas aos que vão a pé ou de bicicleta. O maior obstáculo é a travessia dos acessos às pontes, que são em curva. Os motoristas são compelidos a altas velocidades. Essa é a primeira lombofaixa da cidade de São Paulo sobre uma alça de acesso. No caso da Casa Verde, sai da marginal do Rio Tietê em direção à ponte de mesmo nome. No entanto, os motoristas ainda devem se habituar a garantir o direito de passagem a pedestres e ciclistas. E a lombofaixa, ela serve para você ampliar, proporcionando numa elevação a travessia mais segura de pedestre, aqui no caso de bicicleta também. O piso azul, ele é uma demarcação que é utilizada pela regulamentação do CONTRAN quando eu quero demarcar uma área específica para pedestre. E o vermelho para bicicleta. No primeiro dia, agentes da CET garantiram a segurança. Agora ficou bom, porque antigamente era complicado. Atravessava por baixo, correndo, ou por cima, correndo. Agora dá pra atravessar andando, normal. Antes era um perigo total. A gente passava tirando fininha de carro, o carro xingando, a gente achando que tava certo, o carro achando que tava certo. A tinta escorrega pra caramba, eu ando de tênis o dia todo. O que o senhor tá achando dessa lombada na frente? Tá atrapalhando um pouquinho, viu? Que lombada, que eu nem vi ainda. Isso é uma palhaçada. Essa lombada não foi muito interessante não, que infelizmente os caras não vão respeitar. A ciclovia deve ter vindo para ajudar bastante. Acredito também para os motoristas aprenderem a respeitar o próximo. O respeito é um direito previsto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde janeiro de 1998. A prioridade é dos pedestres e dos não motorizados, sobretudo por estarem atravessando na faixa a eles destinada. Artigo 70. Motoristas de ônibus de São Paulo prometem greve amanhã. A paralisação é um protesto contra a violência que a categoria vem sofrendo. A paralisação está programada para começar às 10 horas da manhã e seguir até às 2 da tarde. Nesse período, os 32 terminais de ônibus da capital devem ficar fechados. A intenção da categoria é que os 14.300 coletivos não circulem durante essas 4 horas pela cidade. Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus, o objetivo é protestar pela falta de segurança dos últimos meses e não prejudicar a população. Por isso, nos horários de pico, tanto da manhã quanto da noite, os ônibus vão circular normalmente nesta quarta-feira. De janeiro até agora, 141 ônibus foram incendiados na cidade, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus. O último caso ocorreu no domingo passado em Guaianazes. Mas o que aconteceu, que virou estopim para essa manifestação, foi a morte de um condutor há 2 semanas. Ele estava num ônibus quando bandidos foram incendiar esse veículo. Ele teve dificuldades de tirar o cinto de segurança, teve ferimentos graves, foi levado ao hospital, mas morreu 4 dias depois. Segundo o sindicato da categoria, 20 funcionários estão afastados por causa de ocorrências como esta e outros 100 estão afastados por problemas psicológicos, medo de enfrentar uma situação de incêndio de ônibus. Por isso, a paralisação está confirmada para esta quarta-feira, na hora do almoço. Presidente da Petrobras, Graça Foster, afirma que reajuste da gasolina não se anuncia, se pratica. Em comunicado, a companhia afirmou que não há decisão quanto ao reajuste dos preços da gasolina e do diesel. Ainda de acordo com a Petrobras, o assunto continua sendo discutido frequentemente pela sua diretoria executiva e pelo seu conselho de administração.
Mais cedo, o jornal Folha de São Paulo divulgou em seu site que a Petrobras já havia recebido o aval do ministro Guido Mantega para o reajuste da gasolina. De acordo com o jornal, Graça Foster teria apresentado um índice de reajuste de 8%. O preço da gasolina não sobe desde novembro do ano passado. Começou hoje em São Paulo o feirão Limpa Nome do Serasa. Várias empresas, operadoras de cartões de crédito, financiadoras e bancos oferecem descontos e condições especiais de parcelamento para quem quer renegociar as dívidas. Quem está com o nome sujo pode aproveitar o feirão para renegociar a dívida diretamente com a empresa com condições especiais de pagamento. A partir do pagamento da primeira parcela da dívida, o nome do cliente já é retirado da lista de inadimplentes. Aqui no feirão, 11 empresas, entre bancos, financeiras, bandeiras de cartão de crédito, além da Eletropaulo, renegociam com os devedores. Mas também é possível fazer isso pela internet com 44 empresas online. Basta entrar no site serasaconsumidor.com.br e procurar o link Limpa Nome Online. O feirão acontece até o dia 8 de novembro, sempre das 8 da manhã às 6 horas da tarde, aqui no estacionamento do Mais Shopping, que fica ao lado do terminal de ônibus Santo Amaro. Condenado no mensalão petista, José Dirceu vai cumprir o restante da pena em casa. O ex-ministro da Casa Civil esteve hoje à tarde na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, onde assinou o termo que permite a prisão domiciliar. A decisão da progressão de regime é do Supremo Tribunal Federal. Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa. Ele foi preso no dia 15 de novembro do ano passado e estava cumprindo pena no Complexo da Papuda, em Brasília. Em junho, obteve o aval da Justiça para trabalhar fora do presídio. Dirceu dava expediente na biblioteca de um escritório de advocacia. Por isso, teve dias da pena abonados. Outros condenados no processo, como José Genuíno e Delúbio Soares, já cumprem prisão domiciliar. E a Justiça da Itália publica a decisão que negou o pedido do governo brasileiro para extraditar o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no processo do mensalão petista. O Brasil tem agora 15 dias para recorrer e levar o caso à Corte de Cassação de Roma, última instância para decidir sobre o caso. Segundo a Justiça italiana, as mortes de 2 presos no complexo da Papuda inviabilizaram a extradição de Pisolato. A Papuda foi um dos 3 presídios apresentados pelo governo brasileiro para Pisolato cumprir a pena. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Na decisão divulgada hoje, a Corte de Apelação de Bolonha afirma que o Brasil não apresentou garantias suficientes dos direitos fundamentais de Pisolato diante do fenômeno alarmante da falta de segurança e de ordem nas penitenciárias brasileiras. Senador Aécio Neves, do PSDB, volta ao Congresso Nacional depois da campanha eleitoral. Foi o primeiro ato público do tucano desde o resultado do segundo turno das eleições. Aécio passou os últimos dias descansando no interior de Minas Gerais. Hoje, ao chegar no Congresso, Aécio foi recebido por um grupo de simpatizantes. Não podia esperar uma recepção tão forte, tão marcante. Com a promessa de ser o principal líder da oposição em Brasília, Aécio disse que não pretende dialogar com o governo federal se não houver mudanças na postura da presidente Dilma Rousseff e do PT. Eu chego hoje ao Congresso Nacional para exercer o papel que me foi delegado por grande maioria da população brasileira, por 51 milhões de brasileiros. Vou ser oposição sem adjetivos. Se quiserem dialogar, apresentem propostas que interessem aos brasileiros. Questionado sobre as manifestações em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, Aécio disse que os atos políticos não têm o seu apoio e são condenados pelo PSDB, especialmente os que defendem intervenção militar no país. Eu respeito a democracia permanentemente e qualquer utilização dessas manifestações no sentido de qualquer tipo de retrocesso à democracia terá a nossa mais veemente oposição. Eu fui o candidato das liberdades, da democracia, do respeito. Aqueles que agem de forma autoritária e truculenta estão no outro campo político, não estão no nosso campo político. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Vi aí na imagem do Aécio no Congresso
lá atrás, um papagaio de pirata, o deputado Carlos Sampaio, que deu um tiro na pata do tucano ao apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de verificação na votação, sem apresentar nenhum fato concreto. Primeiro, João Noronha, o corregedor, reagiu de forma violenta e veemente. Depois, Rodrigo Janot, procurador-geral eleitoral, disse que também aquilo era de uma grande temeridade. Concordo com os dois, mas eu acho que no caso do Noronha ele deu uma extrapolada. Acho, aliás, que o pedido de Sampaio tem o pior defeito de reafirmar na população um mito, uma mentira, de que a justiça eleitoral no Brasil está acima de erros. É uma justiça feita por homens, não é a justiça divina. E tudo que é humano pressupõe erro. Aliás, a história da justiça eleitoral não é assim absolutamente limpa, sem mácula. Eu não estou falando aqui da República Velha, com os votos a bico de pena, nem estou falando do roubo de urnas e tal. Eu estou falando em apuração, não em apuração, mas em contagem de votos eletrônica. O escândalo da Proconsult no Rio, em 82, quando se tentou roubar a eleição de Leonel Brizola e dar a vitória a Moreira Franco, ministro de Dilma. Não conseguiram, mas depois, quando enfrentou Lula para ir ao segundo turno contra Collor, Brizola se queixou de que foi roubado. Foi como houve agora. Ele vinha na frente o tempo todo e na última hora o Lula deu uma virada por pouco. Isso nunca foi provado, mas Brizola morreu convencido de que não dá para confiar nesse negócio de urna eletrônica. Eu não sei se ele não tinha razão não, viu? Agora, infalível justiça eleitoral não é, né? Pois é, quinta-feira eu volto direto ao assunto. Até lá! A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a atriz Fafi Siqueira mostra toda a sua personalidade em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.